Fala galera, belezinha? Terceiro vídeo, tamo de volta e você tá pensando assim, agora sim ele vai falar de educação, que já prometeu 2 vídeos atrás. Não, não vai ser agora não. Eu sou meio retardado, eu já te falei isso, né? Eu desenvolvo um método de estudo que eu preciso focar em alguns artigos em sequência e alguns não. Só que às vezes eu me empolgo tanto em querer sair pulando artigo e eu esqueço que tem algumas coisas importantes. Então, revisitando o assunto, eu acabei de notar que eu estava pulando o artigo 4º. É um imbecil, né? Então, nós vamos começar esse trabalho exatamente no artigo 4º. Então, vamos para a tela logo juntos. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Meu povo, isso aqui tem um detalhe interessante. O artigo 208, inciso 1º da Constituição Federal, ele vai trazer uma coisinha, uma mudança, ele foi alterado, para dizer a verdade. E por conta dessa alteração, esse inciso 1º aí do artigo 4º é considerado tacitamente revogado. Porque, olha só, eu queria que você chamasse a atenção para uma coisa. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito. Ele falava só no ensino fundamental. Só que a partir da mudança do artigo 208, inciso 1º da Constituição, o ensino médio também entrou. Ou seja, na verdade o que se tornou... Eu sei que a gente não viu isso ainda, calma. Se você já viu vídeo de Constituição ou estudou Constituição Federal, com certeza você já viu isso. Mas se você ainda não viu, nós vamos ver, relaxa. Isso daqui é forma chamada educação básica no Brasil. Então, na verdade, isso aqui mudou. E por isso que é interessante estudar isso aqui, porque para cair isso na prova é uma vírgula. Porque o que fala na LDB? A LDB fala ensino fundamental, e hoje em dia se estende ao ensino fundamental e médio, a toda a educação básica, beleza? Então, assim, dos 4 aos 17 anos, é importante você se ligar que essa mudança ela é drástica para a nossa realidade. Porque, peraí, eu tenho a Constituição Federal, eu tenho a LDB, quem prevalece? É óbvio que a Constituição. A LDB é uma regra complementar, é uma lei ordinária, melhor dizendo, é uma lei que vai ter importância, mas calma, a Constituição está acima de todo mundo. Então, o problema é só um, não é que isso seja comum, não. Mas tem banca, pode ser que você faça uma prova de uma banca postinha, uma banca, sabe, fraca. Eu não vou ficar falando o nome de banca para não pegar mal. Mas às vezes você pega uma banca tipo IBAN, sabe? E você acaba pegando uma questão de prova que fala para você assim, segundo o texto da legislação de lei de diretrizes e bases, segundo a LDB, aí ele vai falar para você, o acesso tem que ser feito para a educação fundamental. Só que são poucas as bancas que vão fazer isso e se fizer pura sacanagem, porque o que você lê ensino fundamental aí, você tem que entender como educação básica, tá? Então entende-se que faltou só o cara se ligar e mandar apagar esse inciso, ele esqueceu, vetar, revogar essa porcaria, né? Mas aí esqueceram e ele se manteve, então toma cuidado com esse primeiro momento, não é necessariamente só o ensino fundamental, é toda a educação básica formada por ensino fundamental e ensino médio, beleza? Inciso 2º. Universalização do ensino médio gratuito. Bom, se eu acabei de falar para você que o inciso 1º disse que toda a educação básica é gratuita, aí você fala universalização do ensino... Essa foi uma das alterações que também o artigo 208 também trouxe, inciso 1º, e que também não tem mais força nenhuma. Porque a ideia nessa mudança foi que durante um período, eles teriam um período para adequar o ensino médio gratuito e obrigatório a todos, o que era só o ensino fundamental. Aí, ele vai falar para você universalizar, ou seja, cada ano que passa, oferecer mais acesso obrigatório e gratuito ao ensino médio. Mas, pô, cara, hoje nós já temos tudo padronizado. A educação básica, gratuita e obrigatória tem que ser oferecida a todos. Beleza? Então, você deve estar perguntando a creche não entra aqui, tá? Relaxa que a gente já fala depois. Então, assim, esses incisos aí você pode pegar os dois, amassar um pouquinho e jogar pela janela, porque eles não têm importância mais nenhuma. É só você não apagá-lo, mas esquecer que a educação... E lembrar que a educação básica tem que ser hoje em dia obrigatória e gratuita. Tá? Então, essa universalização, que é o processo de expansão do acesso, já rolou há muito tempo. Deixa isso para lá. Rolou entre aspas, né? Inciso 3º. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais. Sublinha, por favor. Preferivelmente ou preferencialmente na rede regular de ensino. Porque você está falando
dos portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais, ou qualquer nome que você desenvolva, porque um não gosta de um, não gosta do outro, eu estou pouco me danando. Eu só estou preocupado em falar daquelas pessoas que têm uma necessidade diferente de acesso e de possibilidade de estudo. Tá? Não é anormal, não é nada demais. É pessoas deficientes, eu não vejo problema nenhum nesse termo. Mas olha só, quem sou eu para falar alguma coisa, né? O interessante é que ele fala assim, você tem que dar acesso à educação a essas pessoas. Só que não é você criar uma escola, botar assim, escola para surdos, escola para mudos, escola para... Não, você não precisa pegar. Aí também que é sacanagem. Não é porque a pessoa tem uma necessidade especial que ela se torna uma pessoa diferente de nós. Eu tenho necessidades especiais mentais, no meu caso, mas não vai diferenciar ninguém. Somos todos seres humanos, somos todos educados, somos todos inteligentes, racionais e capazes. Então, assim... Estou nem aí, tá? Qual é o tipo de deficiência ou necessidade. O que importa é que a rede pública regular de ensino, ela tem que estar preparada para receber esse pessoal. Seja com livros em braille, seja com aula complementar por via de sinais, não sei. A técnica vai ter que ser utilizada pela educação. O sistema de educação vai ter que se virar. De novo, eu volto a falar da liberdade de ensino. Adeque-se ao que você precisa. Agora, não é criar escola especializada em portadores de necessidade. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma discriminação desnecessária. O nosso foco é simplesmente pensar no seguinte, ó, você tem necessidades especiais, você vai chegar a uma escola regular, uma escola comum, vai fazer parte daquela vida cotidiana comum, porque você é um ser humano comum. A única diferença é que você vai ter uns acessos diferenciados, uma rampa, né, para você poder acessar ali uma cadeira de rodas e tal. Porque tem escola que eu já vi que tem estudante cadeirante que bota a aula do cara lá na casa do cacete cheio de escada, né? Aí tem que ficar neguinho carregando o cadeirante. Que, gente, não é por nada, mas o próprio cadeirante se sente mal com essa situação e vocês sabem disso, porque ele se sente às vezes um incômodo, né? Então, é ridículo você querer desenvolver um método de ensino especializado. Claro que tem instituições que fazem isso e não fazem errado, eles fazem bem porque eles corrigem essa distorção que o ensino público gratuito e estabelecido pela instituição de ensino oficial nos dá. Então acabam aparecendo outras instituições que vão fazer esse trabalho para corrigir a cagada, se é que eu posso falar assim, do governo. Beleza? Então, próximo inciso. Desculpa pelo atendimento gratuito em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Eu vou pedir a você para tomar cuidado com isso também. Isso mudou. Creche e pré-escola até, na verdade, os 5 anos de idade, né? Se ele falar até 6 anos de idade, tudo bem. Até completar o 6º ano de idade, que aí quando fez 6 anos ele já não está mais nesse meio. Porque, na verdade, a divisão é simples. A creche, você vai ter acesso dos 0 aos 3 anos. E a pré-escola, dos 4 aos 5 anos. Então, assim, até pode ser, né, para uma leitura básica, até os 6 anos significa 5. Né? Ele não falou, inclusive, aos 6 anos de idade. Mas você sabe que a gente está falando de bancas e pessoas que sabem ler ou, às vezes, não sabem interpretar. Então, para o cara chegar para você e falar que a pré-escola é dos 4 aos 6 anos, e você achar que está certo por conta desse inciso, eu não estou dizendo que você não sabe ler, eu estou dizendo que isso aqui é uma questão de jurídica, é uma questão de direito, né? É saber ler de acordo com o entendimento do legislador. É muito fácil você cair nessa asneira. Então, olha só, 6 anos de idade esquece, tá? Isso aqui é de 5 anos, até porque você tem que lembrar que isso já mudou 20 vezes. Toda hora tem uma emenda constitucional que chega lá na Constituiçãozinha bonitinha, óbvio, né? Se a emenda constitucional vai na Constituição, em que ela vai dizer 7, 6, 5, daqui a pouco vai estar com 3 anos. Tá? Então, toma cuidado que o acesso à creche e pré-escola é dos 0 aos 5 anos de idade. Beleza? Inciso 5º. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Aí você fica assim, meu Deus, eu não acredito que eu li isso. Sim, é verdade. A educação básica é para todos. Ensino fundamental, ensino médio, obrigatório e gratuito. A instituição pública tem que se virar para aceitar, para absorver a demanda. Se ela não consegue, ela que expanda através dos impostos, através dos valores que ela recebe para isso. Então, assim, o ensino, a educação básica é para todos, mas a superior não é, não. O que esse inciso quer dizer é o seguinte, nós temos que estabelecer formas de acesso ao ensino, à educação superior, ao ensino superior, mas isso vai pela tua capacidade, tu vai ter tanto que você faz prova de vestibular, e em alguns casos provas bem difíceis. O caso, por exemplo, da Unicamp, que é a Rock and Roll, lá de São Paulo, né?
Então você tem provas bem complicadinhas, bem difíceis. Apesar do Enem agora ter absorvido boa parte das universidades, você sabe que ainda existem boas universidades que não aderiram ao Enem completamente, né? Usam como uma fase apenas ou nem usam, porque na verdade o ensino superior não é para qualquer um. O ensino superior é para aqueles que se demonstram capazes. Então você vê a história do pleno desenvolvimento. Você vai ter o desenvolvimento, sim, quando você tiver o ensino médio completo. Você é um cara desenvolvido. Mas para ser plenamente desenvolvido, você vai usar aquela capacidade que você desenvolveu, né, para poder chegar até a educação superior. E lá sim você vai desenvolver plenamente, você vai poder demonstrar plenamente a sua capacidade, o seu desenvolvimento. Tá beleza? Então, educação superior é para todos? Não, educação básica é. Educação superior é para quem tem capacidade. É meio estranho, mas é verdade. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Porque assim, apesar de ser meio anormal, o ensino médio, que ele fala, ensino noturno, perdão, o ensino regular noturno, ele diz para você que não é que eu só vou oferecer algumas áreas, algumas aulas no horário noturno. Eu tenho que oferecer manhã, tarde e noite. O ensino regular, porque é muito comum você ver, por exemplo, só EJA, né, só aqueles ensinos complementares. Não, cursos preparatórios. Você tem que entender que você tem todo o direito de ter um ensino fundamental, um ensino médio, que seja, à noite. Só que é óbvio, né? Por uma questão de política, ou melhor, de polícia, para falar melhor, de segurança e por aí vai, é claro que o ensino fundamental, principalmente manhã e tarde, é o adequado. Mas isso não me impede de oferecer um ensino regular à noite. Tá? Você vê que tem muitos colégios, muitos que oferecem um ensino médio à noite, que já são pessoas mais desenvolvidas, tal, e já não é normal oferecer um ensino fundamental. Mas olha que ele diz que o ensino regular, ele não especifica fundamental ou médio. Tá? Então qualquer tipo de ensino tem que ser ofertado. Só que a gente sabe, por uma questão de lógica, que o ensino médio é o mais comum, é mais fácil de você desenvolver esse pensamento. Tá? Então o ensino regular, normal. Não é só o EJA, não é só complementar, o ensino regular comum sendo oferecido à noite, período noturno. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores condições de acesso e permanência na escola. Aquele sistema, né, do EJA e outros sistemas que você tem para que as pessoas que não conseguiram desenvolver o seu pleno estudo na educação básica, nas idades que nós consideramos como comuns, eles possam sim ter acesso ao complemento, a finalizar o seu estudo pelo menos básico, né, como uma coisa comum. Não é porque o cara passou da idade que ele está com 40 anos que ele não vai precisar estudar, ele pode estudar. Ele pode, poxa, tem muita gente que eu já conheci que se orgulhava de estar fazendo ensino médio aos 50, aos 40, assim como eu já tive alunos fazendo faculdade com 70 anos. Então, assim, a idade não quer dizer nada, cara. Você tem, lógico, uma idade inicial, que é aquela idade básica, mas eu tenho que oferecer a possibilidade desse pessoal também participar. Aí você sabe que a maioria trabalha. Então ele chega e fala, olha, inclusive trazendo métodos, oferecendo algo para que essa pessoa possa permanecer, possa acessar o colégio. Uma bolsa, um valor por fora que ele receba, um valor de incentivo, né, para estudo. Né? Você sabe que é para o estudo também, não é para o cara pegar o dinheiro e tomar cerveja. É para estudar, para pagar transporte público, para pagar o material didático. Né? Então isso tem que ser oferecido também, beleza? Inciso 8º. Atendimento ao educando no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Olha o que ele fala, ensino fundamental público. Agora nós fizemos um trabalhinho aqui de separar do ensino médio. O que ele está falando? Acesso ao material didático escolar, acesso a uniformes, acesso ao transporte, a alimentação dentro do colégio, isso tudo tem que ser oferecido pela instituição pública. A gratuidade não abarca só a entrada, não é porque ele não paga matrícula, o resto ele que se ferre para ter. Não, a gratuidade ela vai absorver, inclusive, criar métodos e programas de acesso a isso, material didático. Sabe aquele negócio? O livrinho que você recebe no começo do ano, devolve no final para ir para o outro no ano que vem, para outra pessoa. Normalmente você deixa um recadinho carinhoso ali na frente, ou deixaram para você do ano anterior, rasgado, sujo. A gente acaba aprendendo, né, a cuidar do livro, pelo menos eu aprendi, não sei se todo mundo aprende. Mas a ideia é que você tenha essa ideia do ensino fundamental, garantindo todos esses detalhes. Agora, quando chega no ensino médio, aí a alimentação, o transporte, e eu estou falando pela LDB, não é por mim não, tá? Que se dane.
Mas eu estou falando pela LDB. A LDB ela pensa assim, o ensino fundamental. O médio depois você já se vira, né? Já está com idade para trabalhar, já pode começar a vender umas balinhas no semáforo, né? Vai se ferrar. Próximo inciso, inciso 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. É lógico que aquela história de novo a gente vai bater. Você tem liberdade de ensino, mas você tem padrões curriculares e você tem ideologias a serem estabelecidas. Então, a gente vai estabelecer um padrão mínimo de qualidade. A gente vai estabelecer um padrão mínimo de ensino. Por quê? Porque é uma questão de você ir estabelecendo a evolução do educando. Então, é lógico que você vai definir metas, vai definir idades, vai definir a forma de desenvolvimento daquele aluno. E eu vou criar métodos de avaliação. Também não vai chegar e falar assim, olha só, os padrões são esses, está na tua mão para você aplicar. E não vou saber se está sendo aplicado. Então, esse padrão de qualidade de ensino, ele vai ser mantido através de, vai ser auferido através de avaliações constantes, né, dessa qualidade sendo representada. Então, padrões de qualidade significa que eu vou criar um padrão, eu vou estabelecer o que eu quero. E aí cabe ao professor, cabe à instituição pública, cabe à comunidade escolar desenvolver esse padrão. Fechou? Então, vamos parando por aqui, mais um vídeo. É bom a gente ir separando assuntos, porque assim, eu acho que um milagre vai acontecer e no próximo vídeo eu venho falando de nível de educação e paro de falar essas bosta e parar de ficar prometendo a você. Então, um grande abraço, vai lá tomar uma água, vai tomar um remédio, que essa hora você já deve estar de saco cheio da minha voz, deve estar com uma vontade de me bater, mas tem muito mais pela frente. Então, um abraço, só apertar o play que eu estou de volta.